Fala galera do Geek, tô aqui com o Richard, idealizador do ABC Pinball em Ribeirão Pires, São Paulo. Richard, primeiramente obrigado por receber a gente. Conta pra galera como é que você idealizou esse espaço aqui, por favor. Fernando, obrigado pela oportunidade. Na verdade, o ABC Pinball Club surgiu de uma ideia aí, pelo menos há uns 13 anos atrás, né? Onde tivemos aí a situação de usar a rede social para tentar achar as máquinas de pinball. Internet, fiz um contato com uma pessoa de São Paulo e comprei a máquina, né? Os 2 anos para restaurar e para não estender muito o assunto. De lá para cá, nesses 13 anos, eu consegui adquirir umas 32 máquinas de pinball. Pinball, ele foi criado a partir de jogos de tabuleiro. Tá? Se você for avaliar e você observar direito, essas máquinas de pinball, elas possuem uma tábua de jogo que se chama-se playfield, é onde a bolinha corre. Tá? Se você for avaliar e analisar, mesa de snooker, né, de pebolim, tá certo? Canaleta, possui essa tábua, esse table que falam, né? Então a máquina de fliperama, de pinball, na verdade, ela veio a partir desse tipo de jogo, jogos de tabuleiro, tá? Então se você for imaginar 1800 até 2017, é uma cacetada de tempo, né? E aí a gente fala para os meninos, né? Pra garotada de agora, né? Desde 1800 já existiam pessoas interessadas em entretenimento, tá? E o mais interessante de tudo, as primeiras máquinas de pinball, elas foram criadas para o exército, tá? Elas foram criadas porque, como eles passavam muito tempo, né, fechados e estressados por conta de toda aquela atividade, eles precisavam de alguma forma se entreter. E essas mesas, elas acabavam em alguns espaços dando condição para que eles jogassem. Quando eu falo mesa, você imagina que uma máquina de 1800, ela não passava de 60 centímetros de tamanho, tá bom? E aí, quem quiser maiores informações, nosso Facebook, ABC Pinball Club, tem um histórico, né? Tem várias informações a respeito disso que é interessante para as pessoas que quiserem pesquisar, né? O material é muito grande e as pessoas vão conseguir entender isso que a gente está falando porque é muito histórico, tá certo? E de lá para cá, não precisa nem falar, né? As máquinas americanas, o Brasil teve aí 4, 5, 6 empresas na década de 80 que fabricou máquina, tá? Eu posso dizer que hoje o Brasil, ele parou as atividades de pinball, de fabricação, na década de 80, tá? O Brasil fabricou a última máquina em torno de 1985, 86. Foi a última máquina de pinball fabricada, tá? E americano, né? Teoricamente foi que idealizou o projeto, fabricam as máquinas até hoje com os temas variados e hoje o que é mais pertinente no pinball são as bandas de rock and roll, né? Uma última máquina, e só para o pessoal saber, a Aerosmith, né? A Stern fabrica uma máquina voltada para a banda Aerosmith. Então você imagina a loucura que é. Inclusive vão começar a fabricar em Santo André. Eu sei que é uma coisa muito pessoal, mas eu vou ter que perguntar mesmo assim. Me cita as melhores 5 máquinas que você já teve a oportunidade de jogar. Vamos lá. Então eu vou falar de 5 máquinas minhas, pode ser? Porque no contexto geral, assim, são máquinas minhas que eu tenho um apreço muito grande, que é a qual eu coleciono. Vamos lá. A máquina que eu mais jogava, infelizmente ela não está aqui hoje, para mim te mostrar, mas era a máquina Zarza, tá? E era uma máquina de cópia americana da Shannon, tá? Essa máquina Shannon, ela existe até hoje, década de 80, e a Zarza foi fabricada em cima dela. Então, para mim, hoje, a máquina que eu mais jogava era a Zarza. Dentre elas, eu posso citar mais umas 4 máquinas, tá certo? Vortex, tá certo? É uma máquina que eu tenho um apreço muito grande. Eu não posso deixar de falar de uma Cavaleiro Negro, apesar que eu não jogava muito, mas é uma máquina muito colecionável. Hawkman, vamos dizer assim, e a Gemini 2000, para fazer esse top 5 de máquinas. Então essas 5 máquinas foram as 5 máquinas que na época eu joguei bastante. Mais um momento. Vamos lá. Tem um certo detalhe dessa Cavaleiro Negro que você tem que me explicar melhor, né? Cavaleiro Negro. Tudo... Por favor, pra mim e pra galera que tá assistindo. Vamos lá.
Cavaleiro Negro. Não tem uma pessoa que vem aqui no nosso espaço, ou até pela internet, no Facebook, perguntar: você tem Cavaleiro Negro? E aí eu dou risada, né? Porque Cavaleiro Negro é uma máquina que ela remete, ela chama muito atenção, tá? Então vamos assim, Cavaleiro Negro é uma cópia da máquina americana chamada-se Black Knight da Williams, tá certo? Elas foram produzidas na mesma época, como eu disse, a Taito chupava, né? Copiava o playfield, o campo de jogo, e se criou a Cavaleiro Negro no Brasil, tá? A Cavaleiro Negro é uma máquina especificamente diferente porque ela possui 2 andares, né? É uma máquina de 2 playfields, um playfield grande embaixo e um pequeno em cima. E uma das curiosidades da Cavaleiro Negro é assim: quando ela foi fabricada e lançada no Brasil, era uma máquina de fácil jogabilidade. Tá? O nível de jogabilidade dela era muito fácil, então as pessoas ganhavam muitas fichas jogando, e ela está falando agora. É uma máquina que eu posso dizer assim, praticamente 99% dos jogadores de pinball da época vão perguntar da Cavaleiro Negro, tá? E uma curiosidade, um fato, né, que eu posso contar, eu acho, né, é assim: a Cavaleiro Negro hoje nós temos em torno de só 40 unidades no Brasil, tá? Por incrível que pareça, 40 máquinas em território nacional. E eu vou explicar o porquê. Como ela era uma máquina de fácil jogabilidade, o que acontecia? Muita manutenção, tá certo? Aí se criou uma segunda versão da Cavaleiro Negro, para ver se deixava ela com um grau de dificuldade maior. Não houve êxito da Taito na época, mantiveram o mesmo padrão, e o que aconteceu? Continuou dando muita manutenção e a máquina ficava muito tempo parada e não dava lucro para a empresa, tá certo? Porque era muita ficha, o pessoal ganhava muito. O que aconteceu? A Taito mandou recolher, isso é uma história de pessoas que trabalharam na Taito que contaram para nós, né? E as informações acabam, né, chocando e tendo veracidade. Essas máquinas em território nacional, elas foram recolhidas. E na época não existia uma logística muito grande de transporte, né? Então não era aquela situação de subiu 10, desceu 10. Então o que acontecia? Subia 10 máquinas no caminhão, porém subiam 10 e desciam 8, né? E aí essas máquinas foram sendo perdidas, entre aspas, né, no território nacional. A gente imagina que provavelmente as pessoas foram vendendo, né, criando alguma situação para a máquina ficar no lugar. E essas máquinas, quando recolhidas no pátio da Taito, lamentavelmente a gente não sabe de quem partiu isso, todas elas foram queimadas. As máquinas foram feitas uma fogueira enorme, e aí por conta disso, as más línguas dizem, as boas também, vamos dizer assim, por isso que ficaram poucas máquinas no mercado de Cavaleiro Negro. Hoje é uma máquina, uma das mais caras, e assim, a nível de colecionador, que nem eu falando para vocês, né? Era uma máquina que eu não tinha tanto apreço para jogabilidade. Porém, é uma máquina que o colecionador precisa, né? Você ter uma máquina dessa. Porque a primeira situação que acontece hoje, a pessoa vem no pinball e pergunta: você tem Cavaleiro Negro? E aí eu falo: eu tenho uma Cavaleiro Negro. E a pessoa vincula isso pela música, pelo estilo de jogo. Então, na verdade, essa é um fato chato, né? Lamentável na década de 80, mas que choca essas informações, né? E nós aqui no ABC Pinball Club, nós temos uma Cavaleiro Negro. Para quem quiser jogar, é só vir aparecer aqui. Bacana demais. Galera, agora eu vou passar pro Richard aqui. Fica à vontade. Divulga o teu espaço, dá um endereço, como a galera faz para chegar, para se divertir, para conhecer essas máquinas. Tá legal. Fica à vontade. Joia. O ABC Pinball Club, ele fica dentro das dependências do Ribeirão Pires Futebol Clube. Tá? Ribeirão Pires Futebol Clube é o único clube da nossa cidade, 106 anos, tá certo? E nas dependências do Ribeirão Pires Futebol Clube, que eu tenho que agradecer essa oportunidade e esse espaço de nós estarmos montando, o ABC Pinball Clube está locado. O nosso endereço, tá? Rua Padre Marcos Simone, 162, centro de Ribeirão Pires, fácil acessibilidade, estação de trem, rodoviária, tudo próximo para que você venha e nos conheça. O ABC Pinball Clube está aberto à família toda, tá? É um clube família,
tá certo? É interessante que os pais que gostam disso, tiveram contato com isso, que possam vir com a família e com os filhos para mostrarem para eles o que era o nosso entretenimento na década de 70, 80 e eles poderem interagir com essas máquinas, tá certo? Os nossos horários, no momento nós abrimos de quartas e sábados, tá ok? De quarta-feira nós abrimos das 17 às 22 horas, tá certo? E de sábado, alternadamente, de 10 da manhã às 3 da tarde, ou das 3 da tarde até umas 8, 9 horas da noite. Nós procuramos intercalar esses dois horários. Eu acho que esses 2 dias são 2 dias interessantes para que as pessoas podem estarem vindo para conhecer o nosso espaço, tá? Eu acredito que 2, 3 horinhas é essencial e tranquilo para que você tenha esse feedback com as máquinas e possa poder novamente, né, conseguir jogar isso. Pessoas que nem imaginam que isso existe ainda, tá? A outra informação importante: crianças até 12, 13 anos não pagam, tá certo? O casal que vem brincar, a esposa paga R$10, o marido paga 30. Nós não vendemos ficha aqui, é importante dizer. Aqui é um dia que você vem brincar free play. Então você tem o dia para brincar, você paga R$30 e brinca à vontade em todos os equipamentos daqui, tá certo? A esposa vem acompanhar, pode brincar, nós temos um pequeno lounge que nós estamos montando com uma TV, fica dentro do clube, pode conhecer as dependências do Ribeirão Pires Futebol Clube. Temos alguns equipamentos antigos, inclusive videogames, Odyssey, Atari, Super Nintendo, que é para molecada mesmo entender o que era o nosso entendimento da década de 80, tá? Então R$30, o adulto, o homem paga, né? Free play o dia, a mulher, esposa, o acompanhante 10, crianças até 12, 13 anos não pagam. E possuímos a nossa primeira cerveja artesanal Pinball do Brasil, tá ok? Eu acho que essa informação, eu gostaria que quem estiver nos assistindo, que venha conhecer e fazer parte dessa família do Pinball. Quer divulgar site, vamos rede lá. social? Isso daí, nós temos o Facebook, ABC Pinball Clube no Facebook e o nosso site abcpinballclub.com.br. As informações todas que vocês quiserem de data e horário e eventos estão lá, vocês podem estar consultando. E se precisarem entrar em contato com o nosso e-mail, a gente está à disposição. Richard, muito obrigado pelo espaço, pela entrevista. Galera, até o próximo Rolê Geek. Geek Intensifaz. Valeu! Pra mostrar pra vocês uma coisa que ninguém, em nenhum lugar do YouTube, mostrou ainda. O Socos aqui do meu lado, integrante do canal, também não faz nada, não trabalha, só joga. Vida boa essa, né? Bora lá jogar um pouquinho.